Olá, neste dia eu venho com a seguinte afirmação a você e ao seu coração: você está perdoado. E essa afirmação nos traz a leveza de entendermos que somos destituídos da graça, mas com a presença de Jesus Cristo na nossa vida, a nossa história é modificada. A nossa história tem um novo começo. Nós somos novas criaturas, porque Cristo nos liberta do lamaçal do pecado. E hoje a nossa meditação está lá em João, capítulo 8, versículo 11, que diz: E disse-lhe Jesus: Eu também tão pouco te condeno. Vá e não peques mais. Esse texto, lá em João, vem com uma citação em toda a Bíblia. O título desse texto é A Mulher Adúltera. E eu ouso a dizer que esse texto e esse título deveria ser modificado, o título desse texto. Deveria ser A Mulher Perdoada. Porque aqui nós vemos que a graça de Jesus, o amor de Jesus alcança aquele que aos olhos da humanidade estava perdido. A misericórdia do Senhor alcançou aquelas vidas. Alcançou principalmente uma mulher que foi pega no erro e ao invés de ser condenada, e como na época a mulher que era pega em adultério teria que ser apedrejada, ela recebeu o resgate, o perdão do Senhor, a transformação do Senhor em sua vida. Devemos meditar nessa palavra não como pessoas que acusam, mas como pessoas que refletem a luz de Cristo na sua vida, que ao ver o irmão cair, ao ver o irmão pecar, possamos estender as mãos e dizer: eu conheço um Deus que liberta você do lamaçal do pecado. Eu conheço um Deus que dá uma nova história à sua vida. E aqui hoje, meditarmos nessa palavra, nós podemos fazer uma alusão e uma comparação que nós, seres humanos, destituídos da graça e como pecadores, nós temos tantas características dessa mulher quanto as características dos acusadores dessa mulher. Quando nós nos comparamos com os acusadores, é porque nós somos bem taxativos e imediatos para apontar os erros dos outros, para condenar, para julgar, como se nós vestíssemos uma capa de santidade e fôssemos irrepreensíveis, não tivéssemos imperfeições. Nós somos imediatos para apontar os erros, dizer que a pessoa não merece um recomeço, que a pessoa é pecadora, que a pessoa é destituída da graça, mas não olhamos para o nosso interior, que todos nós pecamos, que todos os dias precisamos da misericórdia e do amor de Deus, precisamos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas. Só que ao olharmos a vida do outro, sempre achamos a justificativa que o pecado do outro é maior. E não olhamos para os nossos. Se formos consultar a nossa consciência e o nosso coração, nós temos pecados ocultos que nós temos que ter vergonha de pronunciá-los. Porque nós sabemos o que lá no fundo, o que nos motiva, quais são as razões do nosso coração. E eu já vi alguns comentários que quando você é tão rápida em julgar e condenar, é porque você tem propriedade sobre aquele pecado. Porque você não fala do que você não conhece. Por isso, nós temos que meditarmos neste dia se nós estamos posicionados como acusadores, se a todo instante nós estamos apontando os erros dos outros, ao invés de olharmos para dentro de si e sermos corrigidas com amor, com alegria, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Jesus não nos condena, ele nos liberta. É por isso que nesse versículo ele diz: nem tampouco eu te condeno, vá e não peques mais. Quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo, a sua vida é modificada. O pecado sai da sua vida e entra a graça do Senhor, porque você passa a buscar ser imitador de Cristo. E quando você é imitador de Cristo, você vai e não peca mais. E nós somos também essa mulher, comparado com o comportamento dela, porque nós conhecemos a lei. Mesmo assim, a gente vai e peca. Mas ela, quando é pega, fica envergonhada, ela sabe a sentença que ela teria naquela época e ela pensa que tudo acabou. Mas aí vem Jesus com seu amor, a sua misericórdia, o único que poderia condenar, o único que não tinha pecado. E ao invés de apedrejá-la, ele disse: nem tampouco eu te condeno,
vai e não peques mais. Ela pôde experimentar a transformação de quem recebe Jesus na sua vida. Ela pôde experimentar a graça de um amor que nos constrange, porque ao invés de vermos a nossa destruição, nós vemos um renascimento de uma pessoa que agora está em Cristo Jesus. E essa mulher pôde sentir e presenciar e testemunhar o amor de Deus sobre a sua vida. Que hoje essa palavra produza em nós um sentimento de que, ao invés de condenarmos, ao invés de apontarmos os dedos, possamos estender a mão, porque quem muito perdoa já foi muito perdoado. Que nós possamos ser pessoas que liberam perdão imediato e que sim, passamos a compreender que com Jesus na nossa vida, nós somos transformados, nós mudamos a nossa conduta, nós mudamos a maneira de olhar o outro e, acima de tudo, entendendo que todos os dias precisamos da misericórdia e do perdão do Senhor. Que essa palavra produza em você a alegria de que quem conheceu a Jesus muda a rota da sua vida, a alegria de que devemos servir e servir de testemunhos, que assim como eu e você fomos perdoados, nós também perdoaremos. E como lá em outra passagem, quando Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Pai, 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes ao dia você deve perdoar. Você já foi ofendido durante um dia 490 vezes? Não. Por isso Jesus diz que o perdão é limitado na nossa vida. Nós devemos perdoar. Nós devemos, ao invés de ser juízes condenatórios, nós devemos ser promotores que defendem a vida de um cristão que precisa da graça e precisa encontrar esse amor que eu e você experimentamos em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa trazer no seu coração a certeza: você foi perdoado e nova criatura você é em Jesus Cristo.